Bom dia, galera, aqui é o professor Murilo de Física do Tendência. Quero passar umas dicas rápidas para vocês sobre a prova aberta da Federal, tá? Essa prova vai ser uma prova dissertativa, é aquela prova onde você vai ter que ter conhecimento teórico, mas vai ter que fazer cálculo, vai ter que fazer muita conta. Então vamos pensar em assuntos em que dá para explorar a parte matemática desses assuntos. Então, conservação de energia, tá? Lembra lá situações de montanha-russa, situações de looping, ok? Onde ele pode fazer várias perguntas. Vamos lembrar dos bloquinhos, bloquinho no plano horizontal, bloquinho no plano inclinado, com atrito, sem atrito. A gente estudou muito isso, a gente explorou muito isso durante o ano. E eu acho que são questões bem importantes, tá? Questões importantes, dá para misturar bloquinho com conservação de energia, questão de sistema massa-mola. A gente tem uma mola comprimida, energia potencial elástica. A hora que esse bloquinho sai da mola e ganha uma certa altura, isso vira energia cinética, depois vira energia potencial gravitacional. Você vai trocando as energias, sempre igualando a energia mecânica. Lembrando que quem se conserva num processo conservativo é energia mecânica, ok? Então, conservação de energia, a ideia de bloquinhos, conservação da quantidade de movimento, tá? Dinâmica impulsiva, impulso igual a força vezes tempo. Se não existe impulso, existe conservação. Quando existe conservação de energia, conservação da quantidade de movimento. Quando não existir força externa atuando sobre o sistema. Se não tem força externa, conservação da quantidade de movimento. E daí lembrar das situações clássicas, né? Corpos se empurrando com massas diferentes, questão de balística, uma arma que dá um tiro, uma bala penetra num bloco e movimenta esse bloco. Aí você pode trabalhar a conservação da quantidade de movimento, conservação de energia em situações assim. Essa é a minha dica de mecânica. E lembrar da cinemática, né? Cinemática, lembrar do movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Sempre é importante lembrar todas as questões que vão estar lá. Lembrar sempre das fórmulas mais importantes, ok? Essa é a minha dica para vocês. Grande abraço, sucesso para vocês. Valeu! Galera, aqui é o professor Pedro. Dica então da questão da UFSC discursiva. Todo mundo hoje é preocupado com o meio ambiente. Dentro da minha área, termologia, importante a gente relacionar, né? No caso de um fenômeno bem conhecido, o efeito estufa. Ali você pode colocar as relações de pressão, volume, número de moléculas presentes na atmosfera, e a relação de temperatura. Lembrando sempre que a temperatura, ela obrigatoriamente, nessa equação de Clapeyron, ela tem que estar em Kelvin. Portanto, você soma, quando se der a temperatura em Celsius, 273, e você tem a temperatura, então, em Kelvin. Outra coisa importante, né, é relacionar a influência do elemento principal, né, da irradiação. Então, o Sol ele emite ondas eletromagnéticas e em presença, né, de moléculas gasosas na atmosfera, como por exemplo o CO2, o nitrogênio e o vapor d'água, né? Essas moléculas entram em ressonância com as ondas emitidas pelo Sol, que reflete também na superfície, e ali acontece uma vibração dessas moléculas e consequência disso, o aumento da temperatura. Galera, uma boa prova para vocês e sucesso! Pessoal, dica rápida aí para discursiva. Geração de energia. Sempre que um ímã tenta assim, entrar numa espira, lembra que a espira gera oposição ao movimento do ímã, gerando sempre uma corrente induzida que vai jogar um polo que se opõe à entrada do ímã. Então essa corrente induzida, no caso, sempre tem um sentido de forma a se opor à entrada ou saída do ímã, ao movimento do ímã, né? Lembra que se a espira estiver aberta, gera força eletromotriz, que você consegue calcular pela variação de fluxo sobre a variação de tempo, né? Então essa seria a diquinha, no caso, para a questão discursiva. Lei de Lenz e cálculo de força eletromotriz através da variação de fluxo pela variação de tempo, né? E tudo de bom para vocês, boa sorte! E aí, galera, beleza? Seguinte, dicas para a discursiva, tá? Galera, sempre na discursiva você vai ter todas as fórmulas necessárias para a resolução da questão, tá? Não precisa inventar fórmula, seja sempre o mais breve possível nas resoluções, não precisa de grandes textos, geralmente o que importa é a conta.
Não esqueça as unidades de medida. Ultimamente a UFSC tem cobrado muitas questões de geometria, cilindro, cone, esfera, certo? Geometria analítica também é extremamente importante, tá? Então é o seguinte, lembre-se, respostas curtas, sucintas, sem muita enrolação, tranquilo? Tenho certeza que vocês vão conseguir 2, 3, 4 itens, quem sabe a questão toda, tranquilo? Essa é a minha dica, boa prova, forte abraço, tchau, tchau. Daí galera massa, ó, escuta, uma questão de genética vai cair, uma questão de ecologia vai cair, uma questão de botânica vai cair, uma questão de evolução vai cair, uma questão de citologia vai cair, uma questão de fisiologia vai cair. Essas de certeza sempre caem no vestibular da Federal, né? Agora, o resto a gente tenta adivinhar dentro do contexto. Então, para as questões discursivas, se fosse para apostar, eu apostaria numa questão de botânica envolvendo reprodução de gimnospermas e angiospermas. Beleza? Valeu, galera!